instruir, ensinar a criança segundo os objetivos que você tem para ela, diz essa tradução. E mesmo com o passar dos anos, ela, o quê? Não se desviará dele. Instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando ela for velha, o que vai acontecer? Exatamente. A gente olha para esse texto e a gente, às vezes, encara ele como uma declaração infalível. Só que a gente precisa compreender melhor o que o sábio Salomão diz aqui. Vocês conhecem alguém que um dia esteve aqui nesses bancos, participou, correu aqui nessas fileiras, fez parte dessa igreja, foi instruída, foi ensinada, mas hoje já não está mais no caminho do Senhor? Conhece alguém? E aí, como que a gente entende isso? A palavra do Senhor, ela não teve cumprimento na vida dessa pessoa? Deus se enganou a respeito dessa pessoa? A gente precisa compreender que o que Salomão está dizendo não é uma fórmula infalível. E, na verdade, ele fala mais do que a gente pensa. E para a gente compreender melhor o que ele diz, a gente precisa olhar para os versos anteriores. E ele diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilha. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. E aí vem o verso 6 que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Guilherme, Bruna e Alice, quando eu olho para as palavras de Salomão, eu entendo que Salomão, ele não necessariamente dá uma fórmula dizendo: olha, se você ensinar a palavra de Deus para o seu filho, ele nunca vai esquecer. De fato, nunca esquece. Mas não significa que ele vai se manter na palavra do Senhor. Porém, tem algo que parece ser de fato o caminho que Salomão diz aqui. Mais do que falar da palavra do Senhor, Salomão está falando de comportamento. Salomão está falando da vida. Eu tenho certeza que os planos que vocês têm para as filhas de vocês, para a pequena Helena, para a Alice, são os melhores. Se a gente fosse sentar e vocês pudessem escrever, traçar o destino ou o plano para a vida delas, seriam os melhores. Mas eu vou dizer uma coisa, e é isso que Salomão está dizendo aqui: em grande medida, a Alice e a Helena será o que vocês são. Vocês são, de fato, a maior carta, o maior livro, a maior fonte de instrução para elas. Quando a gente vê Salomão falando aqui da boa reputação, da prudência, da humildade, do temor do Senhor, de manter-se longe do que é ruim, do que é mal, isso onde que a gente aprende? A palavra do Senhor com certeza nos ensina isso. Mas nós aprendemos muito disso na nossa casa, com quem a gente convive. Creio que essa é uma das grandes responsabilidades que nós temos. Vocês não são pais de primeira viagem. Eu sou pai de uma única viagem. E eu sei como é um desafio a gente instruir os nossos filhos. Principalmente dentro daquilo que nós entendemos ser o melhor para eles. Em grande medida, eu volto a dizer, a pequena Helena e a Alice será o que vocês são. Vocês são os maiores exemplos para elas. E eu oro para que a boa reputação, a prudência, a humildade, o temor do Senhor possa ser primeiramente visto em vocês. O texto diz que essa jornada que os nossos filhos traçam
não é uma jornada isolada, onde a gente diz, você vai por esse caminho. Não. É uma jornada que nós estamos junto com eles, lado a lado com eles. E eu oro para que de fato isso seja uma realidade na vida, na experiência de vocês. E a pequena Helena, assim como a Alice, possam florescer cada vez mais para o Senhor e, por meio da vida delas, declararem que pertencem a Cristo. Nós vamos ter uma mensagem musical. E eu gostaria que a mensagem fosse antes da oração. A gente vai ter essa mensagem musical, logo após a gente vai seguir com a oração, pedindo a bênção sobre vocês. Esse é um momento especial, que deveria ser marcante para a gente, né? Onde a gente expressa que Deus tem, de alguma maneira, cuidado da gente e tem provido vida, tem provido bênçãos, e é um privilégio nós podermos participar desse momento, né? Você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho. Pode crer, não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus a ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim
Deus nos dotou a capacidade de conceber a vida. Isso é um privilégio. Se nós olharmos, os anjos não têm esse poder. Os anjos não têm esse privilégio que Deus concedeu a nós. E é com alegria, né, que a gente recebe os nossos filhos. Mas não apenas com alegria, porque eu não sei se aconteceu com vocês. Acredito que a gente sempre passa por isso. É uma mescla de alegria com medo. Porque quando a gente olha para essas pequenas criaturinhas, né, e a gente vê o desafio do mundo, a gente entende que só com Deus mesmo ao nosso lado para a gente conseguir vencer. Eu gostaria de orar nesse momento, mas eu sei que tem algumas pessoas que querem participar desse momento da oração. A Bruna disse que essas pessoas já estão avisadas. Então você que já foi avisado, eu gostaria de chamar aqui à frente também, para poder participar desse momento. Será que ela vem quietinha no meu colo? É? Olha, uma coisa acontece sempre. Eu saio, toda dedicação eu saio com os fios de barba a menos. Vamos ver se ela vem no meu colo. Ó, tá vendo? Ai, ai. Não, pode deixar, não tem problema não. Ela não tem tanta força assim não. Vamos orar, queridos. Amantíssimo Deus, que privilégio nosso podermos participar das bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E uma dessas bênçãos envolve o ato de conceber a vida, de termos filhos que devem, na nossa jornada, honrar o Teu santo e bendito nome. Eu tenho aqui comigo a pequena Helena. Eu quero agradecer, ó Deus, pela vidinha dela. Quero Te agradecer pela vida da Bruna e do Guilherme. Quero Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido essa família. Te agradeço também pela vida da Alice. E eu quero pedir uma bênção sobre essa família. Eles têm a responsabilidade de conduzir a pequena Helena, a Alice, nos Teus caminhos, para que elas possam declarar que pertencem ao Senhor. E eu quero colocar essa família em Tuas santas e benditas mãos. Quero colocar a pequena Helena em Tuas santas e benditas mãos, pedindo para que o Senhor a conduza, cuide dela, para que ela, desde cedo, possa declarar que pertence ao Senhor. Que a Tua provisão, a Tua mão possa ser vista diariamente na vida deles. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O que foi? O tio está te apertando demais? Deu certo. Queridos, a gente, nesse momento, nós queremos marcar, firmar, deixar registrado na memória. Deixa eu vir para cá. Eu sempre fico meio, viu, Fábio? Eu sempre fico meio tenso nessa hora, porque eu quero que tudo dê certo. E nem sempre as crianças colaboram, né? Mas aí, ó, foi pro colo do pai, já deu certo, né? Já ficou calminha. Olha, mas tem que ser os dois. Um no começo e um no fim. Tem que ter lá no fim. Isso. Tem que ter os dois pezinhos. Os dois firmados na palavra do Senhor. Aê, olha aí. É no começo e é no fim. Mas querem dificultar ainda mais a vida de vocês, viu? Aqui também. Será que... Isso.
Olha que bonitinho. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Que vocês... Entregar o presente, né, Fábio? A gente costuma dizer que os pais têm uma responsabilidade, né? Mas não são apenas os pais. A Alice está aqui emocionada, ela também tem uma responsabilidade, né? Você, como a irmã mais velha, tem uma responsabilidade de ajudar a sua irmãzinha também a conhecer esse Jesus que você tanto ama e a gente vê que você ama. Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Bruna, que Deus abençoe. Bom sábado. Para aqueles que eu não cumprimentei, que Deus está feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Agora eu irei trazer uma mensagem musical, que ela fala um pouco do amor de Deus em nossa vida, em qualquer circunstância, dificuldades, tempestades, Deus ele está sempre ali com você. Uma tempestade se aproxima, sopra o vento forte sobre a embarcação. Mestre, acorda, vamos todos naufragar. Já estamos tão cansados de lutar, e com paz e seu olhar, Ele vem pra me salvar. Sei que estás comigo na angústia e no escuro da tempestade, e não há nenhuma tormenta que resista à tua vontade. Sei que estás aqui. É a tua voz que acalma o vendaval. Tua autoridade repreende o mal. Quando penso em desistir ou questionar, sei que tu jamais me abandonarás. Não preciso duvidar mais. Eu confio em ti. Sei que estás comigo na angústia e no escuro da tempestade,
Amém? A gente não se cansa de falar que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. E a gente não se cansa de falar porque nós esquecemos. É simples assim. Nós, como ser humano, muitas vezes nos esquecemos da origem das coisas, do porquê das coisas. E é por isso que o próprio Deus reforça na sua palavra, ao longo de toda a história, essa ideia. E a Bíblia, que nos foi deixada como nosso guia, como a palavra de instrução para a nossa vida, ela reforça. Tudo o que nós temos e somos pertence ao Senhor. A gratidão que podemos demonstrar em nosso coração, a fidelidade que nós desenvolvemos, tudo isso provém do Senhor, porque Ele desenvolve em nós. Então, abra o seu coração para que Deus, mais uma vez, atue na sua vida, para que Ele haja na sua vida. E que a gratidão ao dar as suas ofertas e a tua fidelidade ao devolver o seu dízimo, seja exercida com fidelidade, com sistemalidade, e que seja uma realidade viva na sua vida, de que Deus, de fato, é o Senhor de tudo aquilo que você tem e é. Neste momento, os diáconos terão a possibilidade de passar as salvas. E você que se preparou para esse momento, sinta-se à vontade. Seu trabalho e o seu lar, tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar, tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Permita um milagre em sua vida agora, em nome de Jesus.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor tem nos dado e não tem retido a Tua mão para nos abençoar. Nós pedimos que o Senhor continue a agir na nossa vida e promova a transformação de que nós precisamos. Muda o nosso coração e nos faz os servos que o Senhor sonhou que nós fôssemos. Por favor, continua a nos chamar de filhos e esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. Oramos por Jesus. Amém. Da forma que estamos, vamos cantar o hino assentados mesmo, Verei Jesus. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Quero ouvir as vozes das irmãs. Vamos ver como vocês estão aí com as vozes, hein? Canta bem forte. A voz de Deus irá soar. Que lindo! Nas nuvens sua glória surgirá. Os homens, 1000 gerações encontrarão e para sempre louvarão. todos juntos. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Agora convido vocês a se colocarem de pé e nós iremos entoar o hino Tudo por Ele. Acabamos de cantar, Verei Jesus. Então, para nós vermos esse Jesus lindo, maravilhoso, em glória, nós devemos fazer tudo por Ele. Então, que você cante e louve esse Deus maravilhoso.
Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida é só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida é só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida é só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida é só por ele. Palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 14, diz: Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Com esse pensamento eu convido a igreja a ficar de joelhos para falar com o nosso Deus. Santo Deus, eterno e onipotente Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos
que o Senhor nos concede, embora não somos merecedores, nós queremos agradecer porque em tão boas circunstâncias estamos reunidos, louvando, engrandecendo e bendizendo o seu santo nome, na certeza do perdão dos nossos pecados e na certeza da sua presença em nosso meio. Pai querido, eu quero neste momento pedir que o Senhor venha abençoar cada família representada nesta manhã, que o Senhor venha ao encontro da nossa necessidade e, acima de tudo, Pai querido, que o Senhor nos dê forças para que possamos seguir rumo ao caminho da Canaã celestial. Em especial, intercedemos por alguém aqui que talvez tenha algum pedido que, humanamente, podemos dizer que é impossível de ser atendido, mas o Senhor sabe de todas as coisas, mas que a nossa fé permaneça em Ti. E também, Pai querido, um pedido especial. O pastor Daniel estará aqui à frente, explanando a sua palavra, que a mesma venha ao encontro da nossa necessidade, que possamos sair daqui melhor que nós chegamos. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que privilégio nosso podermos passar esses momentos refletindo, estudando, meditando na palavra do Senhor, mas acima de tudo, o adorando. Nós viemos aqui e creio que essa deve ser a nossa intenção na qualidade de adoradores. E é um privilégio nos colocarmos diante do Senhor, oferecendo a Ele a adoração que apenas Ele merece. É uma alegria sempre, queridos, nós podermos passar esses momentos juntos, não apenas refletindo na palavra, mas também tendo a oportunidade de rever aquelas pessoas que a gente crê e entende como pessoas queridas na nossa vida. Estamos com a igreja meio desfalcada. Eu estava vendo ali o vídeo do Clube Tamoios, que está acampando nesse fim de semana. 70 pessoas, 71, se eu não me engano. Nessa tarde, a gente, saindo daqui, vou para casa, almoço, e à tarde a gente vai estar ali com eles, vamos dirigir até ali onde eles estão, para podermos passar uns momentos juntos com eles também. E, de alguma forma, podermos estar ali conectados com os filhos que são de vocês, Mas é sempre uma alegria a gente poder estar junto com o clube. Queridos, quero convidar vocês, ou você, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Já faz um tempo que eu queria estudar esse capítulo, parte, na verdade, desse capítulo, tão importante dentro da nossa, dentro da história cristã, tão importante dentro do contexto bíblico. Esse capítulo que fala a respeito, acima de tudo, de adoração. E como nós viemos aqui, ou estamos aqui na qualidade de adoradores, a gente precisa entender, conversar a respeito desse tema tão relevante e importante para a gente. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 4, a gente tem dentro desse capítulo talvez a bifurcação dentro da história humana promovida pelo pecado. Aqui a gente tem a evidência, o novo caminho que a humanidade acaba se dirigindo ou pegando a partir do momento que o pecado entra no mundo. Quando nós olhamos para os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, a gente tem os 2 primeiros capítulos que são gloriosos, extraordinários, a respeito do poder de Deus de conceber a vida, de trazer a existência do nada, através do seu poder. A gente vê o quão extraordinário é esse Deus, e parece que Moisés, quando relata, ele deseja ressaltar esse poder criador de Deus, o quão extraordinário ele é. Mas dentro dessa história nós temos o capítulo 3, que marca uma tragédia da humanidade. E por mais que nós possamos entender que a maior tragédia da humanidade foi
ter pecado, entendo que a maior tragédia, ela ainda é um pouco mais profunda do que isso. A maior tragédia da humanidade não necessariamente foi ter pecado, obviamente que sim, mas entendo que a maior tragédia foi deixar de parecer como Deus é. Deixar de ser a imagem e semelhança de Deus e passar a ser a imagem e semelhança da serpente. Essa foi a maior tragédia. A maior tragédia é perder aquelas características de Deus e passar a viver debaixo desse governo, dessas características que a serpente possui. É se despir da glória de Deus e passar a viver debaixo da natureza egoísta da serpente. Obviamente essa tragédia, ela tem a sua solução através do sacrifício de Jesus, que nos dá a possibilidade de reviver os planos de Deus na nossa vida. Mas a gente tem o capítulo 4, que mostra o curso que a humanidade começa a tomar a partir daquilo que tinha acontecido no capítulo 3. No capítulo 3, Deus havia conversado, dialogado com Adão e Eva e apresentado nesse diálogo a nova realidade humana. Olha, agora vocês vão ser, ou agora vai acontecer exatamente isso. Mulher, antes você estava num pé de igualdade com o seu marido, agora já não mais. Agora você vai sentir dor no parto, enfim. Homem, você trabalhava e não se cansava, agora você vai se cansar. Mas alguns detalhes do que o pecado colocaria, de como ele submeteria o ser humano, a gente ainda não tinha. Mas a partir do capítulo 4 a gente tem. E quando a gente olha para o capítulo 4, a gente percebe, pelo que acontece aqui, pelo que o pecado faz, a gente percebe que, de verdade, o pecado, quando mostra as suas garras, ele é extremamente destrutivo. Mas não é sobre exatamente isso que eu quero falar. Porque, por mais que a gente tenha o primeiro relato de homicídio dentro da história humana no capítulo 4, o palco aqui, ou o tema principal, não é homicídio. O tema principal do capítulo 4 é adoração. E o capítulo 4, ele acontece no palco da adoração. E eu quero ler a partir do versículo 1. Se você desejar me acompanhar, a partir do versículo 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a quem? A Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará.
Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim, versículo 16, último verso que a gente vai ler. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Que lições nós podemos tirar dessa história? Eu fico imaginando os pais de Caim e Abel presenciando, vivenciando essa cena, essa situação. Imagino que quando Caim nasce, o coração tanto de Adão como o coração de Eva bate mais forte, não apenas porque um filho havia nascido, mas porque uma promessa havia sido feita. Se essa promessa que havia sido feita lá atrás percorreu gerações e fazia o coração das pessoas ou das famílias pulsar quando um filho homem nascia, afinal de contas, será que esse meu filho é o filho prometido? Se gerações depois o coração batia forte, imagina o desses dois aqui, que a promessa estava fresca na mente. A promessa de que viria um descendente da mulher era uma promessa que trazia esperança, expectativa. Quando nós olhamos para essa promessa que havia feito, a gente começa a entender um monte de costumes, um monte de comportamentos daquele então. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Ana. Porque Ana queria ter um filho, não era apenas porque ter um filho envolvia esse aspecto social, essa contribuição social. Mas ter um filho significava que você poderia se tornar um participante do cumprimento da promessa. Conseguem se colocar no lugar de Adão e Eva naquele momento, quando o seu primeiro filho nasce? E o coração bate forte. Ao olharem para aquela criança, e as palavras de Eva parece que indicam isso, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. E esse filho homem poderia ser o cumprimento da promessa. Isso não é uma ideia tirada da minha cabeça, é uma realidade expressada na revelação. Mas a história começa a ir para um outro rumo. E as coisas então parecem sair do controle. E aquela expectativa, aquele desejo, aquela alegria, em algum momento se torna o quê? Frustração. Mas eu gostaria nessa manhã, queridos, de olhar para essa questão da adoração. Porque a história parece que ocorre dentro dessas circunstâncias. Observem, a gente não sabe detalhes do porquê eles estavam adorando a Deus, qual era a motivação. Afinal de contas, nós tínhamos diferentes contextos para ir até Deus e ofertar algo a Ele. A gente não sabe exatamente o que ocorre aqui, o que motiva esses dois personagens principais, Caim e Abel. Mas fato é que eles vão adorar ao Senhor. E o texto diz assim: passado algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe os motivos, mas diz o texto, versículo 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Percebem que o texto, Moisés, parece querer marcar um contraste entre Caim e Abel? Por sua vez, Caim vai levar a sua oferta, e por sua vez, seu irmão Abel também vai levar uma oferta. E eu quero, queridos, tirar a primeira lição a respeito de adoração. Daqui a pouquinho eu quero tentar definir o que é adoração, mas eu quero tirar a primeira lição a respeito de adoração. A adoração e a intenção do adorador são inseparáveis. O texto deixa claro, observe, passado algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Aqui nós temos um artigo indefinido. Ele traz uma oferta, e a gente às vezes, eu já ouvi em algumas ocasiões, pessoas dizendo que que Caim
leva as melhores frutas que ele tinha, o texto não dá indicativo disso. Porque se ele tivesse levado as melhores frutas, os cereais, sei lá o quê, Deus poderia ter aceito, sabe por quê? Às vezes a gente escuta isso também e há um erro interpretar dessa forma, que Deus não aceita a oferta de Caim porque ele não levou um animal, porque ele levou frutas. Quando nós vamos para o texto bíblico, a gente tem esse tipo de oferta sendo oferecido a Deus. É previsto, Deus aceitava ofertas de cereais, ofertas que vinham da terra, né? Deus aceitava esse tipo de oferta. Mas o problema aqui não era necessariamente a oferta, mas a intenção do adorador, do ofertante. O ato de ofertar e levar algo indefinido para Deus demonstra que talvez não houve planejamento. Demonstra que a intenção não era a intenção de chegar ao coração de Deus, ou melhor, de honrá-lo do jeitinho que ele merece ser honrado. E quando a gente pensa em adoração, o que é adoração? Muitos entendem que adoração é cantar a Deus. Alguns outros entendem que a adoração tem a ver com não correr no corredor da igreja. Alguns outros entendem que a adoração é ficar calado diante do Senhor. Nós devemos compreender que a adoração é uma resposta consciente, que parte da nossa percepção, que parte do nosso entendimento de quem de fato Deus é. E como nós compreendemos que Deus é, ou quem Deus é? Nós entendemos de fato quem Deus é? Queridos, o fato de nós estarmos hoje aqui expressa uma intenção do nosso coração. O que nos trouxe aqui foi alguma intenção. E a intenção pode ter sido simplesmente atender um hábito. Ou a nossa intenção pode ter sido satisfazer alguém. Não quero deixar uma pessoa triste. Meu marido, minha esposa, meus pais. A nossa intenção pode ser simplesmente porque eu não consigo não ir. Não tenho autonomia ainda para dizer eu não quero ir à igreja. Ou a nossa intenção pode ter sido adorar aquele que merece a nossa adoração. A gente às vezes pensa, queridos, que nós estamos aqui nesse lugar para ouvir a palavra, para cantar, para orar. Essas são situações que de fato fazem parte. Mas no palco da adoração, nós temos apenas um expectante. Que deveria ser o espectador, digamos assim. E esse é Deus. A gente tem nesse formato de culto que nós estamos acostumados, esse momento onde nós temos aparentemente uma plateia e a gente tem alguém aqui falando. Mas isso daqui não é um teatro. Se tem alguém sentado na plateia, esse é Deus. Nesse momento, todos nós, eu não estou aqui como aquele que está para entreter, não. Nesse momento eu posso estar aqui conduzindo a nossa adoração a Deus. Mas o único que deveria estar sentado, olhando, assistindo, é Deus. Nesse momento nós nos unimos em adoração àquele que tudo pode. Aquele que é o Criador de todas as coisas. A gente precisa mudar essa mentalidade de que em algum momento nós fazemos parte da plateia. Com isso a gente muda muita coisa. E uma delas é justamente aquela de que, hoje eu não me satisfiz. Talvez a gente não se satisfez porque não me senti satisfeito. O culto não foi bom.
não conseguiram me entreter com a música ou com um sermão. Isso muda a nossa perspectiva quando nós entendemos que quando a gente senta nesses bancos, nós nos tornamos parte da adoração. E Deus é o único que deveria estar de fato assistindo aquilo que nós oferecemos a Ele. Qual a nossa intenção ao virmos hoje aqui? Percebem que todas as vezes que nós, e o texto deixa claro isso, quando nós nos colocamos diante de Deus para o adorar, para adorá-lo, adorar a Deus implica em sempre levar alguma coisa a Ele. Não se adora a Deus com mãos vazias. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Porque talvez o que Deus mais deseja da gente, sabe o que é? O nosso coração. E quando nós o adoramos, a gente tem que levar alguma coisa a Ele. E Ele espera que nós levemos o nosso coração. Por isso eu digo que a adoração e intenção, a intenção do adorador são inseparáveis. Qual a nossa intenção ao estarmos hoje aqui? Não tínhamos nenhum outro lugar melhor para estar? Eu entendo que não. Mas nós devemos entender que, ao estarmos diante de Deus, a adoração é uma resposta a quem Ele é. E aqui vem a segunda lição que eu tiro do texto bíblico. Observem que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, algo indefinido. Parece que ele não deseja levar a Deus o melhor. Diferente do seu irmão Abel, que por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Parece que ele escolhe o melhor, ele pensa primeiramente em Deus. Mas aí vem a segunda lição: a adoração e adorador são inseparáveis. Da mesma forma que a adoração e intenção, a intenção do adorador são inseparáveis, a adoração e o adorador também são inseparáveis. Observem o que o texto diz. O Senhor aceitou com agrado quem? A oferta de Abel? Ele aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. O problema não estava na oferta em si. O problema estava na intenção que, de alguma maneira, se relacionava com, ou expressava, a vida que aqueles adoradores estavam vivendo. O problema não estava na oferta, queridos, o problema estava no ofertante. O problema não estava em como eles estavam adorando apenas. O problema estava no adorador. Quando a gente vai para o que o Espírito de profecia diz, a gente tem alguns detalhes interessantes a respeito desse momento da história. A revelação diz que Caim não aceitava, não concordava com o que Deus havia feito a seus pais. Era um rebelde, que talvez ia a Deus, fazia as coisas que por costume os seus pais lhe ensinaram, mas não pensando em quem de fato Deus era. Ou melhor, sem aceitá-lo como aquele que é o Criador e merece a nossa adoração. E sabe, queridos, quando nós pensamos em adoração, a gente precisa compreender que para Deus é sempre o melhor. Sabe por quê? Porque Deus não mediu esforços para ofertar, para entregar a nós o seu melhor. Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Se Deus entrega o seu melhor, por que eu não deveria entregar? E por mais que você possa estar pensando em questão financeira, mas eu não quero me deter apenas a isso. Aqui envolve muita coisa. Envolve também a questão financeira. Mas quando nós falamos de entregar a Deus o melhor,
é entregar a melhor parte da nossa vida, a nossa disposição, o nosso tempo. Acho que hoje tempo está valendo quase mais do que dinheiro. E às vezes é mais fácil você entregar dinheiro do que entregar tempo. Concorda comigo ou não? Parece que é mais fácil, né? Você abrir o bolso do que largar o TikTok. Como que era a frase? Eu ouvi há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li na verdade, um pregador. Como que é o nome do pregador, meu pai? Minha memória não é a mesma. John alguma coisa. E ele dizia assim, no seu livro, que uma das grandes utilidades, na época só tinha o Facebook. Ele dizia que uma das grandes utilidades do Facebook, hoje eu posso agregar algumas coisas a mais. Uma das grandes utilidades do Facebook, Instagram, TikTok, é mostrar lá no juízo final que as pessoas sim tinham tempo. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu não tenho tempo. Percebam, queridos, que há elementos que nós devemos colocar como essenciais para a adoração a Deus. Porque, além da intenção do adorador, tem a nossa vida. Como é que diz o ditado popular aí, de boas intenções, o que está cheio? Exatamente. Porque as intenções, às vezes, elas são passageiras. As intenções, elas não expressam o que de fato a gente vive. Elas não demonstram, melhor dizendo, né, o que de fato a gente vive. Pode ser que eu tenha boas intenções apenas no sábado pela manhã, mas não nos outros momentos do meu dia a dia, ou da minha semana. Observem que Deus não rejeita necessariamente a oferta, mas sim o ofertante. Por quê? E aqui a gente continua vendo dentro da história, diante daquilo que havia acontecido, qual é a reação de Caim? Se enfurece. Deus não aceita a oferta, e o texto diz, versículo 5, por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. Olhem o que o texto está dizendo, aquele homem não tem uma atitude de arrependimento, de reconhecimento. E quantas vezes a gente vive de maneira semelhante? Nós nunca somos o problema nunca está com a gente, o problema sempre está no outro. E nesse caso, em Deus e no irmão. No irmão de tal forma que ele leva o seu irmão para um determinado lugar e tira a vida deste. Mas entendo eu que a lógica deveria, Deus não aceitou a minha adoração, eu olho para dentro de mim, percebo o que eu fiz de errado, e diante do que eu fiz de errado, eu tento o quê? Consertar. Mas parece que o comportamento se replica, o comportamento dos pais, porque lá atrás, quando Deus chega e expõe o erro de Adão e Eva, o que eles fazem? Eles arrumam desculpa, terceirizam a culpa que era deles. Tenta colocar na esposa, a esposa tenta colocar na serpente, e por fim, Deus acaba sendo o que leva a culpa. Olha o que ocorre aqui. Queridos, nós precisamos viver uma vida onde de fato a gente é honesto conosco mesmo, a tal ponto de olharmos para dentro da gente e percebermos que se a adoração não está correta, se Deus não aceita a adoração, eu deveria pelo menos entender que talvez eu não esteja sendo sincero diante dele, ou alguma coisa de errada está acontecendo comigo. Mas a culpa é do outro, a culpa é do irmão. A oferta do irmão parece que brilhou mais do que a minha. A oferta do irmão parece que era mais cheirosa do que a minha, era mais atrativa, ou foi mais atrativa a Deus do que a minha. Assim pensa Caim. E então, a história se desenrola, e a gente vê o que de fato acontece. Nós precisamos compreender, queridos, que Deus não mendiga adoração.
Nós o adoramos por quem Ele é, porque o reconhecemos como o Criador, como o doador da vida. Nós não o adoramos para aplacar a sua ira, ou para alcançarmos a sua benevolência. Nós o adoramos por quem Ele é, o Criador e o doador da vida. Parece que Caim tinha dentro da sua percepção a intenção de apenas atender os desejos de Deus. Mas a adoração tem a ver com a gente. Porque a adoração e adorador são inseparáveis. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos expressando o que norteia a nossa vida. Como nós o reconhecemos. Quem Ele é para a gente. Que lugar Ele ocupa na minha e na sua vida. Mas eu preciso encerrar. E eu podia falar ainda um pouco mais desses versos. Mas eu quero ir para a última lição. Talvez essa seja uma das lições mais importantes dentro dessa história. Observe o que eu vou dizer agora. A adoração determina o destino da sua vida. A adoração determina o destino da sua vida. Fracassar na adoração pode indicar que você vai fracassar na sua vida. E é o que acontece com Caim. Depois de ter assassinado seu irmão, depois de ter dialogado com Deus, depois de ter se feito de coitado diante de Deus, Deus ainda é misericordioso com ele, ainda o protege. Mas olha como termina a sua história. Diz o versículo 16, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Estar na presença do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. Mas observe que não é Deus quem o expulsa. Parece que ele decide se afastar de Deus. Estar na presença de Deus é onde nós deveríamos indiscutivelmente querermos estar. Mas ele decide ir para leste do Éden, a terra de Nod. No capítulo 3, versículo 24, a gente tem um detalhe interessante, porque o versículo 16 do capítulo 4 não é apenas um verso para indicar a localização, o destino de Caim, o destino físico, geográfico de Caim. Quando nós vamos para o capítulo 3, versículo 24, que é o último verso desse capítulo 3, a gente tem a seguinte declaração: depois de expulsar o homem, para onde o homem foi? Para leste do jardim do Éden, ou seja, para a terra de Nod. O lugar que Caim vai depois de decidir se afastar da presença de Deus é o mesmo lugar onde os seus pais foram viver depois que foram expulsos do jardim do Éden. Só que aqui a gente tem um contraste entre os dois. Aquele casal foi expulso. Caim decidiu. E sabe, queridos, ao leste do Éden, a terra de Nod, é aquele lugar onde a presença de Deus não está. A gente sabe que Deus é onipresente, mas aqui eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo que é o lugar onde a presença de Deus não está. É o lugar onde a gente consegue viver, talvez, do jeitinho que a gente quer. Porque viver longe da presença de Deus não significa viver longe do seu olhar, mas significa viver do jeito que eu quero, longe dos princípios dele, longe dos seus desejos, longe da adoração. E é justamente para lá que Caim vai, para leste do Éden, o lugar onde ele já não seria mais um adorador, um lugar onde ele viveria
de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas vontades. E a gente sabe que as consequências disso são vistas até os dias de hoje. E aqui eu faço uma pergunta para a gente. Como está a nossa adoração a Deus? Porque, de fato, a adoração determina o nosso destino. Quando a gente pensa na vida de Abel, a gente pode até pensar, né? Poxa, mas e o destino de Abel? Por que não se fala tanto de Abel? Obviamente porque ele morreu. A gente não tem como falar muito a respeito desse personagem. Mas quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, a gente tem alguns detalhes a respeito da vida desse personagem. E no versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, o quê? Superior ao de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como o quê? Como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, o que diz aqui? Como termina o verso? Por meio da sua fé, ele ainda fala. É fato que quando nós pensamos na história desses dois personagens, a gente foca mais na história de Caim do que na história de Abel. Mas a história de Abel, o seu comportamento, a sua fé, ainda fala, diz o autor de Hebreus. E como ela fala? Mostrando para a gente o que de fato é adoração. Observem, queridos, a adoração determina o nosso destino. E eu pergunto para você, para onde você quer ir? Para onde nós queremos ir? Aonde nós estamos vivendo? Essa é a grande pergunta. Creio eu que o capítulo 4 nos leva a pensar aonde nós estamos vivendo, para onde nós estamos indo. Talvez você esteja vivendo uma vida como um verdadeiro adorador, onde as suas intenções mostram que o que você faz é para Deus. Talvez o seu comportamento, a sua vida no cotidiano tenha demonstrado isso, que você vive para declarar que você pertence a Deus e quem Ele é. E se a nossa vida tem sido assim, o nosso destino será viver adorando a Deus por toda a eternidade. Mas talvez a gente tenha vivido, ou estejamos vivendo uma vida a leste do Éden, na terra de Nod, onde ali já não há adoração, não há obrigação, não há resposta. Quando a gente olha para a vida desses dois personagens, a gente tem um contraste. Caim é lembrado pelo ruim, pelo negativo que ele fez. Mas Abel é lembrado pelo bem que fez. A sua oferta foi aceita por Deus. E o texto diz que a sua fé ainda fala aos nossos corações. Eu sonho com uma igreja, queridos. Eu sonho com uma igreja onde a nossa fé possa falar a quem nós de fato adoramos. Nós não estamos aqui para adorar o líder da igreja. Não estamos aqui para adorar o pastor. Não estamos aqui para adorar o ancião XYZ. Não estamos aqui para adorar a estrutura, a arquitetura, o templo. Não estamos aqui para adorar a música. Nós estamos aqui para adorar a Deus, o único que merece a nossa adoração. Quando nós olhamos para a história desses dois personagens, a gente lembra deles da forma como eu descrevi. E quando a gente pensa na nossa história? Quando a gente pensa na nossa história? Como nós somos lembrados, ou como nós seremos lembrados? Que o Senhor nos ajude, para que de fato nós expressemos que somos verdadeiros adoradores. Porque o adorador e a sua intenção são inseparáveis, assim como a adoração e o adorador são inseparáveis. E que a nossa adoração nos conduza cada vez mais para perto de Deus.
e assim a gente possa declarar, a cada instante do nosso viver, que nós pertencemos a Ele. Se esse é o seu desejo, ser um adorador que expressa que pertence ao Senhor, quero te convidar para ficar em pé, para juntos nós orarmos. Te agradecemos, querido e bom Deus, pelos momentos aqui juntos. A nossa intenção, Pai Santo, ao nos reunirmos semanalmente, deveria ser adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, segundo o que Cristo nos diz, são aqueles que oferecem a Ti uma adoração agradável. É fato, Pai Santo, que na nossa jornada, às vezes a gente se perde. E às vezes a gente olha mais para a gente do que para o Senhor. Mas nós queremos pedir ajuda, se estamos vivendo nessa condição. Nós queremos pedir o Teu auxílio, para que a cada segundo vivido, a cada ato compartilhado, que a gente possa expressar que nós somos adoradores do Senhor. A adoração, ela determina o nosso destino. E diante de tantos deuses que se levantam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós queremos focar apenas no Senhor. Por favor, ó Deus, sonda o nosso coração, limpa-nos da nossa maldade e nos ajude a viver para declarar que nós pertencemos a Ti. Toma-nos em Teus braços de amor, nos conduza para o Teu reino. Te agradecemos pelos momentos aqui juntos e ao nos despedirmos, ó Deus, nós queremos Te pedir que a graça de Cristo, que o Teu amor, Pai Santo, e a comunhão do Espírito nos acompanhe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nos braços de Jesus. Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve